Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes de que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém, queridos? Baixe essa cabeça, vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Ela é, Jesus, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É debaixo dela que nós queremos caminhar. Senhor, nessa noite nós te pedimos, Senhor, abra os olhos do nosso coração. Abra, Senhor, o nosso entendimento, Jesus. Senhor, me usa mais uma vez como instrumento nas tuas mãos e nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha falar com cada um nessa noite de maneira particular, Pai, de maneira singular. Cada um aqui, Senhor, carrega uma história, Jesus. Cada um aqui, Senhor, carrega dilemas, carrega sonhos, carrega dificuldades, limitações. E o Senhor conhece cada um deles, Jesus. A nossa oração nessa noite, Pai, é que o nosso coração não se endureça, mas que o Teu Espírito Santo possa nos quebrantar e possa agir em nosso interior, Senhor, nos trazendo consciência, nos trazendo luz, para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos? Então, como eu já disse aqui, nós estamos nessa parte de transição. Passamos dos 3 primeiros capítulos, onde a gente falou sobre a identidade, onde a gente falou sobre a doutrina, e agora a gente vai falar sobre a parte prática, a gente vai falar sobre o comportamento daqueles que são filhos da luz, ou seja, aqueles que tiveram um novo nascimento, aqueles que agora conhecem o evangelho da graça de Deus. E o apóstolo Paulo começa essa parte do texto dizendo assim: assim eu lhes digo e no Senhor eu insisto, mais uma vez eu insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Quando a gente fala em gentios aqui, queridos, a gente está falando daqueles que não conhecem a verdade do evangelho. A gente está falando daqueles que não conhecem a Cristo, que não foram ainda abertos os olhos do coração, que ainda não conhecem as verdades espirituais
faz? O apóstolo Paulo está falando aqui: ei, eu insisto com vocês. Por favor, não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos, porque os pensamentos destes que não conhecem a Jesus, que não conhecem a graça de Deus, que não conhecem a Cristo, são completamente inúteis, não fazem sentido. E eu insisto a vocês, porque eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Aqui o apóstolo Paulo, querido, está falando que estes gentios, eles podem ser PhD em filosofia, em matemática, podem ser mestres em muitas coisas, mas em relação ao conhecimento de Cristo, em relação ao conhecimento da verdade que liberta, que transforma, que dá verdadeiro sentido à vida, eles são, como eu posso dizer, como o apóstolo Paulo fala, eles estão ignorantes, tímidos intelectualmente, que é uma forma de chamar que a pessoa não tem a capacidade de entender. O apóstolo Paulo está falando aqui, eles estão obscurecidos na sua mente, ou seja, eles podem conhecer sobre muitas questões, mas a respeito de Deus e a respeito da verdade da vida, a respeito da verdade do evangelho, eles estão com o coração endurecido. É por isso que o nosso trabalho como igreja, queridos, é tão importante, de pregar a palavra de Deus e de orar por aqueles que estão perdidos. Porque é fato que somente a ação do Espírito Santo de Deus pode fazer com que as escamas saiam dos olhos. E esse coração endurecido possa começar a enxergar as verdades do Evangelho, pode começar a enxergar as verdades de Cristo, pode ter um verdadeiro nascimento. Sabe aquele verdadeiro nascimento que Jesus fala para Nicodemos? Nicodemos, um mestre da lei, um erudito que sabia da lei de cabo a rabo, e Jesus fala para ele: ei, Nicodemos, você precisa nascer de novo. É porque não basta você simplesmente ter conhecimento cognitivo, intelectual. Você precisa da ação do Espírito Santo de Deus que tira as escamas dos seus olhos, para que você viva esse processo de regeneração. Porque aqueles que estão obscurecidos, eles estão o quê? Separados da vida de Deus. E separado, querido, da vida de Deus, não tem vida. É uma vida inútil. É uma vida de correr atrás do vento, como Salomão fala. Aquele que não conhece o Evangelho, querido, aquele que não conhece a graça de Deus, aquele que não conhece a cruz de Cristo, está fadado a uma vida sem sentido. Está fadado a uma vida que vai amar coisas que podem ir embora, que pode perder a qualquer momento. Nós que conhecemos a Cristo jamais podemos ter inveja dos gentios, jamais podemos ter inveja da vida daqueles que não conhecem a Cristo. Porque nós fomos amados e temos essa segurança de que somos amados por um ser que transcende, que é infinito, que nós nunca perderemos. E Ele é a base, Ele é o chão, Ele é o alicerce, Ele é o fundamento real da nossa vida. É por isso que nós não somos abalados. É por isso que a gente passa por crise, a gente passa por tempestade, a gente passa por desgraça na vida. E mesmo assim, a nossa vida continua tendo significado, porque nós sabemos que o Senhor tem gravado a eternidade em nosso coração, como nós cantamos. Amém? Nós somos o povo, nós somos a igreja de Cristo Jesus, que conhece o verdadeiro sentido da vida. E conhecer o verdadeiro sentido da vida te faz passar por qualquer situação. Sabe aquela história de quem tem um porquê enfrenta qualquer como? Que Nietzsche fala e depois o Viktor Frankl parafraseia? Nós temos um porquê. Você tem um porquê. Porque você é amado.
Porque você foi escolhido. Porque o Senhor tirou as escamas dos seus olhos. E agora você tem vida com Deus, verdadeira vida com Deus. Você não está mais separado de Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui o quê? Eu insisto com vocês, que vocês não vivam como esses, que não tem sentido na vida. Eu insisto com vocês que vocês não vivam como essas pessoas, que não sabem por que estão na terra. Que não sabem qual é o seu propósito. Que qualquer vento abala. E eu insisto com vocês que vocês não vivam na inutilidade dos pensamentos como eles vivem, porque eles perderam a sensibilidade e se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Porque é isso que um homem vazio de significado faz. É isso que um homem vazio de sentido, de propósito na vida faz. Ele vai tentar encontrar propósito, ele vai tentar encontrar sentido em qualquer coisa desse mundo. E a sua carne vai gritar e ele vai se entregar a todos os prazeres. E ele vai se entregar a tudo aquilo que a sua alma grita. Por sede, porque há uma sede dentro do coração de todo ser humano. Por algo que transcende, por algo que é maior, que você não encontra nessa terra. E o homem que está separado da vida de Deus, ele vai tentar preencher esse vazio, se depravando. E quando a gente fala aqui de impureza, a gente está falando aqui de se entregar a essa vida aonde eu não respeito o outro, aonde eu uso o outro, aonde eu deixo o meu corpo ser usado pelo outro e uso o corpo do outro ao meu bem prazer, ao meu prazer, e eu não me preocupo com aquilo que eu tenho cativado afetivamente na vida daquela pessoa. Vocês estão comigo, amém? O outro se torna para mim um meio de satisfação. O outro se torna para mim um meio de obter prazer, de obter aquilo que eu preciso. Toda espécie de impureza o homem vai se entregando, ele vai se depravando. E ele vai perdendo cada vez mais a sua identidade. Ele vai perdendo cada vez mais a sua essência. Queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: ei, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo Jesus? De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Não foi isso que vocês aprenderam? Vocês ouviram a verdade de Jesus e essa é uma verdade que liberta, que transforma. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se desse velho do homem que se corrompe por desejos enganosos. Eu disse que a gente ia apanhar junto, amém? Essa é a parte que a gente deixa que a palavra de Deus seja como um espelho da nossa vida, seja como um espelho da nossa alma. E que o Espírito Santo de Deus revele a nós quais áreas da nossa vida nós ainda estamos vestindo roupas do velho homem. Nós ainda estamos nos comportando como o velho homem. Sabe aquilo que você fazia quando você não conhecia mais a Cristo? Quando você ainda não conhecia a Cristo, perdão. Aquele é o seu velho homem. Uma vida de busca incessante por prazer.
uma vida por uma busca incessante, por um significado tentando preencher um vazio que você não consegue preencher. Vestir-se do velho, despir-se do velho homem, queridos, é necessário para todo cristão que foi encontrado por Cristo. O apóstolo Paulo está falando lá em Efésios 2:8, o quê? Vocês são salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo está falando ali em Efésios 2:8, olha, ninguém fique se achando aqui que é o bonzão, e que por isso merece entrar no céu, que por isso merece toda sorte de bênçãos, porque afinal, louvado seja eu. Porque eu sou muito bom. Deus tem que me abençoar, afinal eu faço tudo certo. Não, o apóstolo Paulo está falando aqui, ei, ninguém merece, é graça de Deus. Agora, queridos, essa graça, ela transforma, amém? E despir-se do velho homem, deixar esse comportamento do velho homem, essas roupas do velho homem para trás, é a evidência que você foi encontrado pela graça de Deus. É a evidência de que Cristo te encontrou. Sabe, existe uma corrente que chamam de livre graça ou hipergraça. Eu acho que esse termo hipergraça é errado, porque graça é graça. Que leva a esse conceito de Efésios 2:8, se eu fui salvo pela graça, não é mérito meu, então eu posso continuar fazendo o que eu bem entendo. Não. A graça de Deus é essa graça que me transforma. A graça de Deus é essa graça que me regenera, que me faz uma nova mulher, que me faz um novo homem. Vocês estão comigo, igreja? Amém? Então eu preciso me despir dessa velha vida, desse velho modo de pensar, e me revestir deste novo homem. Me revestir para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Está falando aqui que eu tiro essa roupa do velho homem, eu tiro essa mentalidade do velho homem e eu fico nu? Não, eu visto essa nova roupa. Eu visto essa nova identidade. C.S. Lewis tem uma frase muito maravilhosa no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele fala, finja até que você se pareça. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando, você não vai ser idêntico a Jesus porque Ele é Deus, Ele é santo. Amém? Mas todos os dias, vista essa roupa de Jesus. Todos os dias, coloque essa roupa de Jesus e fale, eu sou a demonstração de Cristo aqui nessa terra. Ah, pastora, mas eu sou tão falho. Bem-vindo ao time, querido. Nós já sabemos que a gente aqui, como diz o meu pai, tem muita gente que não vale a água da louça. E muitas vezes a gente se vê assim, não valendo a água da louça. Mas eu me entrego a isso? Jamais. E essa nova vida que Cristo me dá é um novo jeito de pensar. Amém? Aquilo lá que em Romanos 12 diz. Da renovação da mente para encontrar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, queridos, mente, coração é a cidadela das nossas decisões. Que faz com que a gente tenha posturas novas, posturas diferentes.
Se o velho homem é aquele que, diante de uma fechada de trânsito, já sai do carro xingando, irado. O novo homem é aquele que segura e fala: Espírito Santo de Deus, me dê domínio próprio. Jesus, vem, Senhor, me ajude. Porque você vai sentir raiva, medo, vergonha, amém? Suas emoções continuam aí. O que você faz com elas agora? Você escolhe se você age com elas como o velho homem ou como o novo homem. Lembra da TCC, Pri, da terapia cognitiva comportamental? Situação, pensamento, emoção, comportamento. Diante da nossa vida, a gente passa por várias situações. E diante de cada situação que a gente passa, isso nos dá o quê? Um pensamento, uma interpretação a respeito daquela realidade. E dependendo do que eu pensar, disso vai gerar a minha emoção. E o meu pensamento colado à minha emoção gera o quê? O meu comportamento, a minha reação. O apóstolo Paulo está falando aqui: ei, se despe dessa mentalidade do velho homem e começa a se vestir desse novo homem que tem uma nova lente, um óculos, que faz você interpretar a sua vida, interpretar as situações de uma forma completamente diferente, completamente nova. Se antes qualquer coisa te tirava do sério, agora você aprende a falar: bom, o outro falhou, mas eu também falho. O outro errou, mas eu também erro. O outro pecou, mas eu também peco. E a graça de Deus me alcança, ou seja, a graça de Deus também precisa ser estendida através da minha vida. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ei, sabe o teu velho homem que fazia o que batia na telha? Isso não faz mais sentido para você. Ande coerente com a sua nova identidade. Ande coerente com essa nova vida que você tem em Cristo. E ele vai dizer assim: para ser semelhante em Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. E agora ele vai começar tipo assim, ele estava de maneira generalizada falando. Aí eu imagino que o apóstolo Paulo falando, pastor Leandro, ele deve ter pensado assim: eu preciso ser mais específico do que significa se despir do velho homem e se revestir de um novo homem. Como óbvio precisa ser dito, eu vou começar a funilar esse negócio. Daí a gente vai começar a apanhar junto aqui de volta. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. O que ele está falando aqui? Ei, agora que você foi salvo, agora que você se despiu desse velho homem e vestiu esse novo homem, essa identidade de Cristo, agora você não mente mais. Agora você não vive mais uma vida de mentira. E talvez, querido, na sua casa a mentira era uma coisa super normal. Talvez na sua casa sua mãe ensinava você assim, ó: fala para a professora que a mãe não pode ir na reunião da escola porque a mãe vai estar trabalhando. Mas você sabe que ela está no salão naquela hora. Ou o pai te falou: ó, filho, fala que você não foi para a escola porque você estava doente. E você sabe que você não estava doente, mas você foi para o Beto Carreiro World. Ou você foi para o parque aquático, ou você foi dar uma volta na casa da tia, da avó, que você não estava afim. E a mentira se tornou uma coisa extremamente comum na sua vida.
E aí, por coisinha assim, para você não se haver com as suas falhas, você simplesmente mente. E você fica vivendo uma vida de mentira. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é: ei, isso não tem mais a ver com você. Isso não tem mais a ver com a sua nova vida. Agora, o que sai da sua boca precisa ser verdadeiro. Agora, se tu não gosta, não fica você pode ficar com pena da pessoa, mas você tem que chegar e falar: meu irmão, desculpa, mas o nosso sentimento não está compatível. Você tem que falar a verdade. Amém? Seu esposo, sua esposa. Tem as esposas, né, que compram e falam: essa blusa aqui, 2013, tu que não presta atenção em mim. A fatura tá até 2026 pagando a roupa. Sem vergonha. Mentira! E aí, querido, quando você mente assim também. E a mentira, ela é tipo um objeto na areia que em uma hora o vento vai bater. Uma hora a onda vai vir e vai ficar exposto. E deixa eu te contar um segredo: se você for o primeiro a trazer à tona, você ganha ponto. É ou não é verdade? Se você chegar e falar: sabe, tal dia, tal coisa, falei que estava em um lugar? Pois então, não estava. Seja homem, seja mulher de Deus. Nos seus negócios. Ah, não, a gente só vai deixar omitida essa parte do contrato. Essa parte do contrato só deixa a pessoa assinar, não precisa falar. Irmão, você é um filho da luz. Você é um filho da luz. Você é chamado a andar em verdade. Sabe uma coisa que meu pai me ensinou? Ele falou assim: Marlise, quando você tiver em dúvida a respeito de algo, se aquilo é lícito ou não, prudente ou não você fazer, se pergunte: você contaria isso na mesa para todo mundo ouvir que você fez? Se você não contaria, então é porque não é para você fazer. Nós agora somos filhos da luz e andamos na verdade. Ande na verdade com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa. Aprenda a ter essa segurança. Sabe, porque quem fala a verdade, queridos, erra muito menos. Isso é algo para o seu negócio, isso é algo para a sua vida profissional, isso é algo para a sua vida familiar, isso é algo para a sua vida financeira. Quem não mente tem muito menos problemas. Erra muito menos. E às vezes você está lá falando: Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa, mas o chão do teu negócio é tudo uma mentirada. Como é que Deus vai te abençoar? Como é que Deus vai abençoar um relacionamento que começou baseado na mentira? Não tem como. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ei, ande na verdade. Aonde você esteja, você seja conhecido por ser um homem, uma mulher de verdade, um sim, sim, um não, não. É coisa linda ver gente assim, não é? Que bate no peito e fala: eu errei. Eu errei, é isso mesmo. Não sou perfeito. Também não se esconde, né, irmão? Também não precisa... Não precisa ser aquela pessoa que pisa na bola o tempo inteiro, porque não tem problema de falar sobre isso. Você precisa ter mudança de vida. E aí ele continua: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ai, ai, ai. Aí ele fala assim, ó: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Irmãos, lembra que eu falei? A gente interpreta, a gente sente e a gente age, amém? Só que nós escolhemos aquilo que nós fazemos com aquilo que nós sentimos. Deixa eu dar um exemplo para você. Sabe aquela história daquele marido violento que fala para a esposa assim: mas é porque tu me deixa nervoso.
Mas é porque tu me tira do sério. Aí responsabiliza a mulher pelo seu próprio comportamento. O apóstolo Paulo está falando aqui, ó, ei, você pode até sentir raiva, mas você não precisa pecar. Você decide o que você faz com a sua raiva. E aqui, queridos, eu entro bem no ponto nevrálgico, que geralmente é casamento. Existem tantos e tantos casais que dizem serem filhos da luz, mas o testemunho dos vizinhos fala, meu Deus do céu, parece mais filha das trevas. Porque não tem um dia sequer que não se ouve uma gritaceira dentro daquele apartamento, dentro daquela casa. Coisa voando para lá e para cá, irmão. Você pode sentir raiva, mas o que você faz com a sua raiva é responsabilidade sua. Pai, mãe, seu filho te tirou do sério? Eu sei que isso acontece. Eu tenho um menino de agora 3 anos, como ele fala. Agora eu tenho 3 anos. Isso me dá o direito de espancar ele porque ele me tira do sério? Não. Se alguém causa raiva em você, se você se ira por alguma situação, e queridos, aqui eu estou falando que a raiva, que o irar-se, é uma emoção humana, que a gente vai continuar sentindo até o dia de Jesus Cristo. Amém? Ou você tem sangue de barata? Esses dias a Ju me falou, Marlise, parece que você tem sangue de barata. Não, eu queria ter, mas não, às vezes não. Mas você fala, é que eu sou pavio curto, pastor, essa é a minha personalidade, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Sai daí, ô Gabriela. Não fique se justificando as suas atitudes. Porque eu senti raiva, porque me tirou do sério. Assuma a sua responsabilidade daquilo que você faz. Homens, olhem para mim. Tu é o tipo de homem que ameaça gritando, usando a tua força, o teu tamanho, porque não tem um homem do teu tamanho lá dentro daquela casa e tu sabe disso. Criem vergonha na cara. Se a sua mulher te tira do sério, aprenda a conversar. Bebe um copo de água. Aqui, ó. 5, 10, 15 goles se for necessário. Dá as costas. Sai. Mas seja homem. Porque homem que fica gritando com mulher. Homem que destrói coisa dentro de casa. Violência nem se fala, né, irmãos? Violência é caso de polícia. Caso de Maria da Penha. E aí você vem pra cá e você fala que é um filho de Deus. Cadê a sua transformação? Porque aqui dentro, você é a pessoa mais amável do mundo. Mas é lá dentro do seu lar que você precisa mostrar que você é um verdadeiro cristão. Mulher, eu sei que nós também somos ruins. Muitas vezes. É engraçado, isso não é tão comum. Mas na clínica eu já encontrei casos de violência, de abuso da mulher contra o homem. Mulheres abusivas. Mulheres violentas. Porque me tirou do sério. Não, querido. Aprenda a se relacionar. Cresça. Isso é coisa do teu velho homem. Isso é coisa da tua vida passada.
Se a tua família tem esse padrão, está sendo rompido através da sua família em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, acaba em você. Em o nome de Jesus, a sua família vai ter um lar de paz, um lar de verdade, um lar de domínio próprio. Os seus filhos serão saudáveis, porque eles não vão ver pai e mãe se quebrando dentro de casa. E eles vão ter exemplo de verdade, de amor, de respeito. Em nome de Jesus, acaba em você. Acaba em você a herança de adultério da sua família. Acaba em você a herança de violência doméstica. Acaba em você a herança de alcoolismo. Acaba em você. Você foi regenerado. Você é chamado para uma nova vida. Vista-se desse novo homem. Vista-se dessa nova identidade em Cristo Jesus. Ande na verdade. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Que você seja uma mulher de honra, um homem de honra. Ah, pastora, mas é que a minha família toda vai para a direita. A palavra de Deus diz, fala. Jesus falando aos discípulos. Quando ele vê uma grande multidão, ele fala, quem não deixar pai e mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Jesus não está falando para você abandonar o seu pai e a sua mãe porque você virou cristão. Mas você precisa abandonar a necessidade de aprovação deles. Você precisa abandonar a necessidade de aprovação do seu grupo de amigos. Aliás, muitas vezes você vai precisar se afastar, sair desse ambiente. Porque você está a cada dia nesse processo de se vestir de um novo homem e tem gente te puxando para trás. Tem gente te puxando para baixo. Porque é uma roda de amigos que continua com velhos hábitos. Com os hábitos de sempre. Naquela roda de amigos, todo mundo só fala de mulher. Naquela roda de amigos, todo mundo só fala mal do marido. Sai, corta. Aprenda a diferença de solidão e de solitude. Faça as pazes consigo mesmo. Abandone a aprovação daqueles que não conhecem a Cristo. Daqueles que não andam na verdade. Vocês estão comigo, igreja? Amém? Essa é uma palavra de Deus para a nossa vida. Para Ele converter e aparar as arestas do nosso coração, da nossa vida. Isso bate em mim também. Eu não estou em nenhum momento aqui falando de uma posição como alguém perfeita. Jamais. Jamais. Essa palavra é para mim, é para você. E Ele vai dizer, olha... Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil, de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ou seja, aprenda a ter um trabalho lícito, sabe? Sem passar a perna em ninguém. Sem o abusar de ninguém. Sem dar jeitinho. Amém, irmãos? A gente que é filho de Cristo não tem essa de jeitinho brasileiro. Nós somos chamados para viver essa verdade. E aí você trabalhando, queridos, com algo útil, descobrindo aquilo que você tem capacidade de fazer, Deus te colocou dons, habilidades, descubra. Peça ao Espírito Santo de Deus, Senhor, me dá entendimento, corre atrás, faz curso. Se aperfeiçoa. Sai da tua zona de conforto. O Senhor quer te ver prosperar, mas você precisa fazer a sua parte.
para que você tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ou seja, e quando você tiver o fruto do seu trabalho nas suas mãos, ele não é somente para você. É para que você possa continuar repartindo. É para que você possa continuar abençoando a vida daqueles que estão perto de você. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus toca no seu coração falando, ajuda fulana, ajuda ciclana, e você se endurece. Dê voz. Dê atenção aos impulsos do Espírito Santo de Deus quando é para você se despir de algo seu e dar a alguém. Você vai ver as coisas lindas, preciosas que você vai viver no Senhor. Não ignore o impulso do Espírito Santo quando Ele coloca no seu coração uma oferta. Quando Ele coloca no seu coração uma ajuda. Quando Ele coloca no seu coração ser bênção na vida de alguém. Não ignore. Não endureça o teu coração. Eu tenho certeza absoluta que se você se deixar ser usado pelo Espírito Santo, a cada dia isso vai te fortalecendo. E você vai ter inúmeras experiências para contar que você teve com o Senhor. E você não vai mais viver de testemunho de outras pessoas, sabe? Você vai ter os seus próprios testemunhos para contar. Os seus próprios milagres para contar. As suas próprias revelações. Eu estou caminhando para o final, gente. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Gosta de um palavrão, irmão? Tua família é boca suja? Aprenda. Aprenda a se dominar. Aprenda a se disciplinar. Vai abrir a boca? Para antes e pensa. Eu vou edificar? Ou eu vou reclamar? Ou eu vou jogar mais para baixo? Tem pessoas que é difícil de andar junto porque elas são um poço de reclamação. E eu sei, muitas vezes isso tem a ver com a condição de alma da pessoa. Mas se discipline. Vai chegar numa roda de amigos que você seja aquela pessoa que tem palavras para jogar a pessoa para cima, sabe? Tá todo mundo falando mal do chefe, falando mal da patroa, que você seja aquela pessoa que fala, gente, vamos fazer o nosso trabalho, amém? Seja alguém que tem palavra de vida na sua boca. Para o seu pai, para a sua mãe, porque aonde a gente mais falha é dentro do nosso núcleo familiar. Muitas vezes a gente tem palavras lindas, maravilhosas para aquele desconhecido que a gente conheceu há 3 semanas atrás. Mas dentro de casa, para um pai, para uma mãe, para um filho, para uma filha, para um esposo, para uma esposa, você tem palavras duras. Você tem palavras difíceis. Aprenda, ele está falando aqui, ó, fale aquilo que for útil para edificar os outros. Não entristeça o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. O Espírito Santo de Deus está em você. Sabe, queridos, tem muita tristeza que é uma tristeza crônica, é uma questão emocional. É uma questão de depressão, de saúde mental, sim. Mas tem muita tristeza que é pecado escondido. Davi falou que enquanto ele não confessou o pecado dele, a alma dele se amargurava. Tem tristezas que é o Espírito Santo de Deus entristecido dentro de você. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo.